Esperar aqui, ela está valendo agora, né? Tudo bem, então, ô, estamos aí com 7 almas, né? Mais a minha, ok? Vamos lá. Ô, estamos aí com Arthur, Isabela, Luiz, Matheus, Nicole, Pedro, Thomas, ok? Muito bem. Jovens. Bom, o- as aulas passadas eu falei um pouquinho sobre consultas, né? A ideia de você resumir, né, grandes volumes de dados para poder analisar, né? E contei um pouquinho da ideia do termo, né, do LAP, né, de onde veio, e vimos lá a questão, né, de totalizações, né, dos agrupamentos, né? Aí apareceu o conceito de fato, né, que é basicamente aquilo que a gente está totalizando, que é aquilo que a gente está analisando, né, é o foco, né? E de dimensão, né, que seria a, a, um critério, né, de agrupamento, né, uma informação complementar do fato, que ela dá algum contexto para ele, né, e que a dimensão tem hierarquia, aquelas coisas todas lá. É bom você ter isso aí em mente, porque isso aí é um conhecimento mais estrutural, né? Então, independente da tecnologia que você esteja usando, isso aí vai ser um negócio interessante para você, tá certo? Ah, hoje nós vamos começar, né, a falar um pouquinho da parte de banco de dados, né, multidimensional. É banco de dados analítico, na verdade, né? Eu acho que fica melhor assim, porque a gente precisa ter aí uma certa, um certo contexto, tá? Então, o meu objetivo hoje é a gente trabalhar um pouquinho essa questão, né? Para que fique claro, assim, na hora que a gente for desenvolver um pouco mais os assuntos, tá certo? Então, a gente precisa ter aí uma base, né? Uma base boa, é uma base mais é, sólida, né? Vamos colocar assim, para justamente a gente não ter, a gente poder se adaptar aos contextos diversos aí que forem aparecendo, né? Então, tem muita tecnologia diferente aí, muita coisa, né? De produtos, né? Que vão aparecendo e que a gente vai passando a lidar com eles como soluções para determinadas coisas, né? Para determinadas necessidades e aí isso é bom a gente ter um pouco de uma certa base, né? Para que a gente não se perca aí nessa confusão, né? As terminologias acaba mudando, tal, mas os certos conceitos, né? Certos é, fundamentos continuam, né? Então a gente não pode se deixar levar, né? Ah, agora é tudo novo, é tudo diferente, agora mudou tudo, entendeu? Quando você escuta essas conversas, você fica meio esperto, tá? Porque realmente mudam coisas, né? Mas em geral, mas em geral a coisa é menos, né? A gente tem uma certa. As mudanças não são tão drásticas, né? Embora a gente esteja vivendo aí uma época de mudanças meio bizarras, né? Com essa IA que está aí, né? Mas enfim. Bom, ó, sobre bancos de dados analíticos, né? Tem muita coisa para falar, tá certo? Provavelmente eu só vou começar esse assunto, não vou ser eu que vai terminar. Já atualizando vocês, eu enviei o resultado do processo seletivo para o novo professor. Eu enviei segunda-feira, segunda? Não, terça-noite, ok? Eu imagino que esteja sendo publicado, esteja sendo encaminhado para publicação, né? Tem um setor de editais que
que cuida disso. Nossa, gente, eu tô com a garganta, o céu da boca seco, acho que eu vou pegar gripe. E aí, agora vai ser publicado, né? Tem um tempo para publicação, aí sai lá uma classificação mesmo, né? Primeiro, segundo, terceiro, né? Conforme a pontuação que teve. Aí tem um período que o candidato pode entrar com recurso desse resultado, contestando alguma coisa. Aí, se tiver, eu sou obrigado a responder. Eu não, é a comissão, né? Eu sou presidente da comissão, mas é a comissão que responde, junto com o diretor. E, e daí, depois é que vai para a convocação, né? Tal. Isso aí tem que terminar no final desse mês, senão complicou, porque daí como é ano eleitoral, né? Tem um monte de restrições aí. Então, eu não sei exatamente o que que acontece se o resultado final, né, após recursos, tudo, não tiver publicado no dia, até dia 30, né? Eu imagino que seja um BO forte para nós aí, tá? Bom, então tá andando, né, dentro do possível, né? Tem uma morosidade, assim, inacreditável, né, o processo, mas a gente está sujeito a isso, tá? Tomara que ninguém entre com recurso, né? Porque às vezes porque o cara não precisa ter razão no recurso, né? Se tiver razão, não é problema consertar o erro, né? Mas a gente já fez análise assim, até gastou um pouco mais de tempo na análise justamente para não ter erro, né? Mas o candidato ele pode ter erro, né? Quer dizer, ele pode entrar com recurso porque ele acha alguma coisa tal, e daí, mas ele não tá, você vai ver, ele não tem direito ali, aquilo ali que ele está falando não se aplica no caso, sei lá. E aí é indeferido o recurso dele. Mas o meu problema não é deferir ou indeferir. O meu problema é que isso toma tempo do processo, entendeu? Aí, entrou com recurso, daí tem que responder, daí tem tempo para comunicar a pessoa, atrasa. O meu problema não é quem tem razão. O meu problema é o calendário mesmo, né? Se não tivesse processo eleitoral, eu estava muito mais tranquilo quanto a isso, né? Então vamos torcer agora, tá? Mas então foi andado aí, vamos ver o que que acontece, tá? Ah, eu vou começar o nosso assunto aqui ah, com uma questão. ah, Bom, o assunto, né, para nós agora vai ser bancos de dados analíticos, né? Eu imagino que o Vlad já falou alguma coisa. Estamos dentro daquela meio revisão, né? Uma passada de régua, uma certa contextualização, uma certa teoria, né? O Vlad mesmo falava que a parte teórica ele não gostava, ele não. Então, sabendo até disso, estou dando essa repassada, né? E até pelo fato de que vocês fazem a ENADE, né, no final desse ano. Então, eu não posso perder oportunidades de reforçar coisas, né, de fundamentos que podem ser explorados no ENADE, ok? Como eu falei para vocês, né, a coisa, a inscrição, né, já foi encaminhada. Vai ter agora um prazo aí para quem vai pedir alguma condição especial lá para fazer. Começa, acho que semana que vem, né? 1º de junho. Mas nós só vamos falar, né, de ANAD para valer mesmo na volta do recesso, né, em agosto, tá? Mas hoje eu tenho algum assunto aqui que eu vou aproveitar para explorar aqui, porque ele tem a ver com o que, né, o assunto, com o tema nosso, né? E é importante, tá? Então, eu vou pedir para vocês uma certa atenção com relação a isso, tá certo? Eu tô achando que nós vamos ter mais uma ou duas aulas e aí eu vou dar uma prova, né? Para encerrar esse primeiro semestre aqui, tá? Então,
tudo que eu peguei para falar, né? Dado, informação, a questão lá dos sistemas transacionais e analíticos, o LAP, né? E um pouquinho do que eu vou falar aqui vai ser o assunto nosso de prova, tá bom? Mas então eu vou, dentro dessa questão toda que eu preciso contextualizar aqui, né? Eu vou aproveitar então para enfatizar algumas coisas, tá? Esse desenho aqui, você já enjoou de ver, né? Eu já mexi com ele 1 milhão de vezes aqui, né? Já mostrei uma outra versão dele também, né? Etc. E aí, ó, o assunto nosso é o que se usa aqui, né? Minha mesinha aqui não tá funcionando. Esse aqui funciona, na outra USB, né? Então, o assunto nosso, né? Basicamente seria o banco analítico, né? Para aplicações analíticas aqui, né? Será que eu consigo fazer um mais bonitinho, uma bolinha mais bonitinha aqui, né? E aí, então aqui o foco, ó, tá? Mas eu preciso primeiro falar um pouquinho aqui, ó, tá? Uh, por quê? Porque eu tenho o banco de dados aqui, ok? E tenho o banco de dados aqui. Uh, e, uh, e o nosso trabalho, né? O nosso fazer de desenvolvedor de software, né? De analista de sistemas de software, ele envolve que a gente projete bancos de dados, né? Para as diversas situações aí que a gente tem que criar soluções, né? E nós temos uma questão importante, né? E que ela não era muito clara. Os dinossauros da minha geração, né? Então eu imagino que ela também não é clara. Os mamíferos, né? Da geração de vocês, tá? Ah, eu vou tentar esclarecer bem aqui, ok? E eu peço que você bote muita fé no que eu vou falar aqui, até porque isso aqui realmente tem uma importância aí para nós, tá? Vai dar um contexto para você, ok? Ah, vocês lembram lá que eu mostrei um quadrinho, né, comparativo, né, do sistema transacional, né, e do analítico, né, que tinha lá um monte de características, né, que um era o contrário do outro. Então, ah, eu falei, né, depois da repercussão, né, dessas diferenças no, no contexto do banco de dados, né? Tem slides aí que eu mostrei, né? Tamanho de página, questão de indexação, projeto lógico, gestão do ambiente e tal, que varia, tinha bastante diferença, né? E eu até comentei rapidamente que o projeto lógico, a maneira de você projetar o banco para cá, não era a mesma de projetar para cá. É banco de dados, mas o olhar do projetista é diferente, tá? Eu comentei, se você procurar, as aulas estão todas gravadas, né? Então você pode olhar lá depois, né? Eu já postei todas as aulas, os links de todas as aulas gravadas, botei minutagem, tudo, né? Justamente para desencargo na minha consciência, né? Não achou porque eu não quis, porque tem o link e tem a minutagem, né? Ah, mas eu não detalhei muito a questão do projeto lógico do jeito que eu vou detalhar aqui, ok? O ponto principal, né, retomando uma coisa que eu já falei, é que esse cara, né, ele tem muita leitura e tem muita gravação, né, no banco, ok? Então, se você olha naquele quadrinho, né, comparativo lá,
o sistema transacional lê muito e grava muito, né? E transações pequenas, aquele negócio lá. Então, eu até gosto de repetir, até para enfatizar como aquilo ali é fundamental para nós, né? E era fundamental, cara, há 25 anos, entendeu? É fundamental até hoje, por quê? Porque é fundamental, né? Fundamental é aquilo que é mais perene, né? É aquilo que não é de momento, não é circunstancial. Então, essa questão aí, ó, de leitura e gravação, então, ela ela coloca algumas coisas para nós, né? Porque também, não sei se você lembra, né? Que um propósito, né, desses carinhas aqui, ó, né? Era registro, né? Do que acontece, registro e controle, né? Então, o sistema LTP ele tem um foco em registrar as transações, as coisas de interesse, né? E aplicar um controle, né? De garantir que regra de negócio seja realmente aplicada, seja realmente respeitada, né? E ele, até para ele poder registrar, ele tem que gravar, né, no banco de dados. E aí, ó, não interessa qual é a tecnologia de banco de dados, tá certo? Em geral, relacional, tá? Mas é, não interessa se é relacional. Interessa que é banco de dados para sistema transacional. Tem que registrar, tem que gravar, né? Com precisão, né? Etc. Beleza. Aí, ó, ãh, vamos imaginar agora ó, um cenário assim, ó. Quer ver? Eu tenho, imagine aqui, ó. É, eu tenho aqui, tá tudo devagar aqui hoje, cara. Ó, imagine que eu tenho um tabelão aqui, tá certo? Ó. E nesse tabelão, tabela de funcionários aqui, tá certo? Assim, do pessoal que trabalha em algum lugar, tá? É dado fictício, né? E aí, ó, é, e o que eu preciso guardar tá tudo aqui. Então, para um funcionário, eu preciso saber o número de matrícula dele, que é o número dele lá na chapeira, lá no controle de ponto dele, dessas coisas, tá? Que é um código interno da empresa. O nome do cara, tá? O nome completo. A data que ele foi admitido. Gênero, né? Masculino, feminino, tal. Qual é o cargo? E aí o cargo tem um código, né? Tem o nome do cargo. O cargo mecânico é o cargo C2. E o salário, né? E o salário ãh, varia conforme o cargo. Todo mecânico, ó, repare, ó, mecânico, é tudo 750, tá vendo? Mecânico, ok? Não tem mais mecânico aqui nessa. Tem 4 mecânicos, né? Ó, esse aqui é tudo 750, ok? O departamento dele é oficina, ok? Olha lá, o código do departamento, o nome do departamento e o ramal daquele departamento. Ramal telefônico, imagina que tem lá um ramal, vai. É dado antigo isso aqui, eu nem pensei em dar uma melhorada nisso aqui, porque não deu muito tempo, tá? Então, ó, então, repare, ó, então aqui, nessa linha aqui, ó, eu sei tudo sobre o tudo que tem para saber do João Sampaio. Aí eu tenho a matrícula dele, eu tenho o nome dele, eu tenho a data de admissão, eu tenho o gênero dele, eu tenho qual é o cargo, ó, código, nome, salário, eu tenho qual é o departamento, ó, código, nome e ramal do departamento. Se eu vier aqui, por exemplo, o Zé Nogueira, ó, nessa linha aqui eu tenho tudo que tem para saber do Zé Nogueira, entendeu? E aqui, por exemplo, tudo que eu tenho para saber da Ana Silveira, tá? Então, eu tenho uma tabela de funcionários, né, basicamente, que ó, eu trago a linha, vem tudo,
a respeito daquele cara, daquele funcionário, daquela funcionária. Tá certo? Ah, quando você aprende modelagem de dados, e vocês devem ter tido o primeiro contato com isso no ensino médio, ok? Ah, se eu falo para você que tem que guardar dados do funcionário, tem que saber também de cargo, tem que saber, não sei o quê, provavelmente, se você fizer, se você projetar uma tabela que nem essa, o professor vai falar que está errado, tá? Que não é, isso aí não é uma boa solução. Então, se for um professor assim, vamos dizer assim, mais técnico, né? Vamos dizer, talvez ele não use o termo errado, né? Mas ele vai falar que essa não é uma boa solução, ok? E eu estou imaginando que foi dado no contexto de você manter cadastro disso aqui, né? Os tais CRUDs, né? Que vocês gostam tanto, né? E se for realmente para isso, isso aqui não é uma boa solução, tá? E o aluno, geralmente, ele não se convence, muitas vezes, de por que que não é, isso aqui não é uma boa solução, tá? Ah, porque, porra, tudo que precisa tá aqui, né? Por que que isso não é uma boa solução, né? Então, é, o que eu quero deixar claro aqui, o assunto nosso não é banco transacional, é o banco analítico, né? Mas eu preciso dar uma certa justificativa de por que que a gente projeta banco analítico com uma ideia, com um conjunto de princípios e valores, e por que que a gente projeta o banco transacional de outra maneira, tá? Não tem conflito aí, não tem quem que está certo, quem que está errado. Então quer dizer, não tem uma disputa aí. Existe, você modela levando em conta a necessidade, né? E a forma, e o que que vai ser feito com aquilo, o padrão de uso, né? E eu já te enchi o saco um monte de vezes aí, tentando esclarecer que o jeito de uso no transacional é completamente diferente do jeito de uso do analítico, né? Tá. Então, por que que isso aqui não é bom, tá? Não é bom porque isso aqui vai permitir, ó, repare, inferno, não é isso aqui, porque, ó, imagine, ó, nós estamos falando nesse contexto, né, primeiro, né, ó. Então, ó, o que que acontece? É uma aplicação que vai ter registro, né, de informação, muita leitura e muita gravação, né? Então, por que que não é bom, né? Porque isso daí, ó, vai fazer uh, aparecer um negócio que a gente chama de. é, o nome é bonito, hein? Anomalias de atualização. O que eu estou falando para você, ó, se você. É que um layout como esse aqui, para esse contexto de dados aqui, ele não é bom como um projeto de banco de dados transacional, porque ele provoca, ele leva a situações complexas que a gente dá um nome genérico de anomalias de atualização, de gravação, né? A atualização ela implica na gravação. Nós não temos problema aqui com a consulta, tá? Nós não temos. Nós temos problema com esse aspecto de gravar, de persistir o dado, ok? Então, ó, vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos imaginar, eu vou fazer numa ordem aqui que fique legal, ó, tá? Ó,
Se eu apagar, ó, se eu apagar aqui, ó, quer ver? Vamos pegar aqui, ó. Imagine que eu resolva excluir a linha da Ana Silveira, ok? Ó, essa penúltima linha aí, ó, tá? Imagine que a Ana Silveira morreu, ok? Ana Silveira, entendeu? Ela morreu. Deu lá, tomou, caiu um raio na cabeça dela, ela torrou no meio da rua e morreu, ok? Então, Ana Silveira não trabalha mais com a gente, coitada, né? Que Deus a tenha. E então ela não vai ficar nesse cadastro aqui. Por quê? Porque aqui é funcionário ativo, né? Ok? É, então, vai sair a linha da Ana Silveira ali. Eu preciso tirar para registrar, né, que esse funcionário não existe mais para mim. Ele não é mais funcionário. Tá certo? Ela poderia ter sido demitida, ok? Ela poderia ter pedido a conta. Não tem problema. Ela poderia ter aposentado e se desligado por causa disso. É, mas ela deixou de ser funcionária. Tá bom? Ó, repare o seguinte, ó. É, seria eu fazer isso aqui, ó. E aí a tabela ficou assim. Tá, ok? Então imagine que a tabela agora ficou assim. Porque, entenda, né? Que você está excluindo a tupla, né? A linha inteira. Tá certo? Estamos assumindo aqui agora que o banco é relacional, mas em outros contextos seria o equivalente também. Então, ó, repare que agora tinha 10, né? Ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó. Não está mais a Ana, né? Eu pus aqui para baixo só para você continuar enxergando, né? Mas eu vou pôr um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Tá? Então, imagine que essa linha então, não existe mais. Ok? Repare que o que foi a intenção? Excluir um funcionário específico, ok? Vamos imaginar, ó, que o Lúcio Torres estava junto com a Ana e no ponto de ônibus, sei lá, e ele tomou o raio junto e morreu junto com ela. Ó, excluir o Lúcio também, ó. Ficou com 8, tá bom? E então eu fiz uma operação de remover, né, o funcionário Lúcio Torres da tabela de funcionários e de remover a funcionária Ana Silveira da tabela de funcionários. Como a tabela tinha 10 linhas, agora ela tem 8, certo? Eu removi funcionários, tá? Beleza. Ah, com os dados que nós temos aqui, a exclusão do Lúcio Torres, ela não gerou uma anomalia de atualização. Eu nem expliquei direito o que é ainda. Mas a exclusão da Ana gerou. Em outras palavras, ó, eu vou tentar induzir alguma coisa aqui para ver se alguém pesca. Ó, a, a exclusão do Lúcio Torres, da linha, né, da tupla do Lúcio Torres, ela ocorreu sem gerar anomalia, porque não houve, nesse caso, perda de informação não intencional. Enquanto que a da Ana Silveira houve. Alguém pode me dizer aí, ó, é para chutar, né? Porque nós estamos aqui tateando o assunto ainda por enquanto, né? Alguém aí pode me dizer por que, um palpite de por que que a perda, a exclusão da linha da Ana Silveira gerou uma perda
complicada do ponto de vista do banco de dados, enquanto que a do Lúcio Torres não gerou essa mesma perda. Vou dar aí Porque ela é dois. gerente? E, e o que que tem isso? Vai. E o que que tem o fato dela ser gerente? Que é melhor administra. Não. Não, aí você já está assumindo um contexto. Não, causou um problema no conjunto do banco de dados. Esquece Ah, a tá. funcionária da empresa, a questão da empresa funcionando, tá? É o que o nosso caso aqui é mais simples um pouco, tá? Eu entendi o que você quer dizer, mas não. Por que que seria isso? Na hora que eu explicar, depois, se você não entender, você se pergunta de novo. Mas, ó, teve uma perda importante na hora que eu excluí a linha da Ana Silveira, que não teve o mesmo tipo de perda quando eu paguei o Lúcio Torres. Porque os outros dados estavam indexados nela? Cuidados. No caso, como se fosse uma chave estrangeira. Mas não tem nenhuma aqui, né? Ó, tem a ver com a questão dela ser gerente, tá? Sim. Mas não é no sentido de, ó, a empresa ficou sem gerente. Repare que, ó, a hora que eu excluí a Ana era a única que tinha o cargo de gerente. A hora que eu excluí, entenda que eu apaguei, tá? Então imagine que não tem mais essa linha aqui. Ela só está aparecendo na tela aqui porque é para facilitar para você enxergar o que que foi perdido. Ó, aqui está falando que gerente ganha 2.300, que o código do gerente é C5. A hora que eu apaguei a Ana, eu, além de perder os dados da Ana, ó, o número de matrícula só depende, só é da Ana, o nome só é dela, a data de admissão é específica dela, o gênero é específico dela. Agora, eu perdi a informação sobre o cargo de gerente, quanto que paga, por exemplo. Se eu for querer contratar um gerente agora, onde que tem dado falando para mim aqui no banco de dados que o gerente ganha 2.300, por exemplo, que o cargo dele é C2? Não tem mais. Eu quis apagar um funcionário, mas pelo jeito que está montada o layout da tabela, eu perco mais coisa dependendo do caso. No Lúcio não aconteceu, por quê? Ó? É mecânico, tá? Mas ainda sobrou 3 mecânicos lá, cara. Então, eu não perdi nada aqui. Se eu apagar a Ruth, cara, ó, é complicado porque. Ó, a Ruth é complicado porque, ó, ela é a única que é cozinheira. E ela é a única que é do departamento D3. Se eu apago a linha da Ruth, eu perco os detalhes do cargo cozinheira e perco também os detalhes do departamento de serviços gerais. Entenda, eu quero apagar o funcionário, mas em alguns casos eu acabo apagando mais do que apenas o funcionário. Se eu apago um funcionário que o cargo dele tem outros que tem, e o departamento dele tem outros que tem também, não tem perda, esse tipo de perda que eu estou falando. Mas se aquele cara que eu estou apagando é o único daquele cargo ou é o único daquele departamento, eu estou perdendo além do dado do funcionário, e esse eu quero perder mesmo, essa é a intenção, mas eu estou perdendo mais alguma coisa, que de repente eu não poderia perder, Informações entendeu? sobre o cargo, então? Oi? Vai perder as informações sobre o Exato, cargo. exato. E no caso da Ruth, também do departamento. Entendeu? Então, a gente fala que isso é uma anomalia de exclusão. Por quê? Porque você quer apagar um conceito, o funcionário, mas o esquema lógico da tabela leva a que você acabe perdendo outras coisas, dependendo do caso. Não sempre. Então, é aquelas coisas. Entendeu? E aí, como é que resolve isso? Entendeu?
Por quê? Porque essa perda é complicada. Não, se você pagar o cara, você anota num papel os dados do cargo dele, ou do departamento. Pelo amor de Deus, né? Tem sistema informatizado aí, no computador mesmo, tal. Não é desse jeito que a gente lida, entendeu? Então, repare, esse layout aí, ó, ele é um layout simples, na linha tem tudo lá. Fala, Isabela. Apareceu Então, sua mãozinha. para resolver essa situação, seria mais adequado eu criar uma tabela só para categorização de cargos e de setores, Exato, departamentos exato. e outros Isso. funcionários. Isso. Por quê? Porque vamos imaginar como é que eu posso tentar, com esse layout, eu resolver isso. Ó. A hora que eu for apagar, se o cara, tipo, ó, posso apagar o Paulo, porque ele é mecânico, mas tem outros mecânicos, ele é oficina, mas tem outros. Tá. Se o cara for, vamos imaginar, cara assim, eu apago mesmo, tá? Apaguei, ok? Agora, vamos imaginar que eu vou apagar aqui a Ruth. Não, a Ruth não. Vamos deixar aqui o Roberto. Apaguei o Roberto também. O Roberto posso apagar, ó. Não leva, ó. Auxiliar do escritório já tem outra, administração já tem outra. Apaguei o Roberto também. Vai, imagine isso. Aí, tá. Aí agora eu vou apagar o Zé Nogueira. Puta, mas o Zé Nogueira é auxiliar de escritório, é o único que tem agora aqui auxiliar de escritório. Aqui, a administração ainda tem outros, mas então, em vez de se apagar, quando for assim, você não apaga a linha. Você põe nulo aqui, entendeu? E aqui você põe nulo também. Então tá. Então eu não perdi o dado do auxiliar de escritório, entendeu? Mas que gambiarra maluca, porque a linha de funcionários, né? Ela tem funcionário com nulo. E se for a Ruth, por exemplo, eu só apago aqui, porque eu não apago nem os dados do cargo, que é só ela que tem aquele cargo, nem o cargo dado do departamento. Repare como fica maluco esse negócio aqui, esse tipo de solução. Que você vê, de cara, de repente no começo lá, você não percebia tão fácil a perda que eu estava falando. Mas na hora que você viu a perda, tá na cara que essa solução que eu estou pondo aqui é uma gambiarra que não faz sentido nenhum, que não tem a mínima chance de ser uma coisa prática, de viável no dia a dia. Né? Então, ó, repare, eu vou voltar agora ali no conjunto inicial, tá? Só para a gente ter aqui a tabela original. Então, eu posso ter anomalia de exclusão, que é quando, ao apagar uma linha, eu perco coisas que eu não deveria perder. Que nem esse caso aí, eu quero apagar um funcionário, mas eu posso perder os dados de cargo ou de departamento, no meu exemplo aqui. Isso aqui é fácil de levar para qualquer outro contexto que você possa imaginar. Ok? Então, esse layout simplão aqui, ele traz para a gente a anomalia de exclusão, onde ao excluir uma linha, eu acabo correndo o risco de perder outras coisas além do que eu estou disposto a descartar. Ok? Tem anomalia de inclusão, né? Imagine, por exemplo, né, que apareceu um cargo novo. Ó, chegou aqui e agora, até por uma certa determinação legal, pelo nosso tipo de negócio aqui, a gente é obrigado a ter o cargo de, sei lá, é, 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 sei lá, vigilante, não sei do quê. Então, o cargo passa a existir antes de eu contratar o funcionário. Você concorda que para eu poder contratar o funcionário, primeiro tem que existir a vaga, tem que existir o cargo? Se você não tem o cargo, por que você vai querer contratar? Entendeu? Pare para pensar. Assim, a gente não pensa muito nas coisas, mas para eu contratar, sei lá, analista de sistemas júnior,
o cargo tem que existir, até para eu poder caracterizar que tem a vaga. E agora nós temos, sei lá, vigilante sei lá, não, técnico de segurança, imagine isso. Tá, o cargo tem que existir. Como é que eu faço para guardar o coisa aqui? Ah, é o C8, né? Ó, C8, técnico de segurança do trabalho, entendeu? Técnico de segurança do trabalho, vai ganhar 5.000, ó, bom salário, hein, cara? Gostei, tá? É isso que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que incluir uma linha aqui, só com os dados de técnico de segurança do trabalho, mas não tem funcionário, não tem nada. Ah, mas quando tiver, você preenche. Já parou para pensar? Qual que é a chave primária de uma tabela dessa, por exemplo, se for relacional? Entendeu? Então, essa é uma anomalia de inclusão. Por quê? Porque eu posso precisar incluir alguma coisa e você não tem como incluir aquilo na falta de outros dados que são opcionais. Eu posso ter o cargo e não ter funcionário. E esse arranjo aqui não contempla essa situação. Entendeu? Então, da mesma forma, ó, agora vai ter um departamento lá de compliance, imagine isso, ó, tá? Departamento D4, né? Departamento D4, né? E compliance, sei lá, que é o 666, né? Pronto. Mas não tem funcionário ainda também, entendeu? Então, esse modelo lógico aqui, ele não consegue acomodar certas situações que são triviais no dia a dia. E ele só dá certo se tem funcionário, cargo e departamento, está tudo certo ali, naquele instante. Se tiver um e não tiver outro, ele já baba aqui. Entendeu? Então, ele também propicia, né, em algumas situações, a anomalia de inclusão. Eu tenho dificuldade de acomodar certas inclusões que não são do o conjunto completo de atributos ali. Na verdade, não é de todos os atributos, mas é dos conceitos mesmo, que estão envolvidos, né? Ok? E anomalia de atualização também tem, né? Porque, ó, imagine aqui, eu quero dar aumento de. O gerente vai passar para 5.000 o salário, tá? Então é só vir aqui e mudar para 5.000, ó. Mudei. Show de bola. Tá certo? Ah, não. O escriturário agora é 1.400, porque teve ajuste, ó. Aqui é 1.400, ó. E aqui escriturário, aqui também, ó. Tem dois, ó, 1.400. Então, repare, ó, para eu fazer uma mudança, atualizar o salário do cargo escriturário, eu tive que, em alguns casos, atualizar mais de uma linha. Por quê? No caso do escriturário, foram duas linhas. Por quê? Porque tinha dois escriturários. Se for, por exemplo, o cargo de cozinheira, vai, Mirlão, ok? Ó, é uma linha só. Por quê? Porque só tem uma cozinheira. Como foi com o gerente? Eu só mudei uma linha porque só tinha um gerente. Agora, vamos imaginar que o mecânico é 2.000. Tá, então, ó, isso aqui é mecânico, 2.000. Esse aqui é mecânico, 2.000. Esse aqui é mecânico, 2.000. Ah, tem mais mecânico aqui? Tem esse, 2.000. Ó, eu tive que mudar quatro linhas. Para alterar, para alterar conceitualmente uma coisa, ó, o salário do mecânico, eu tive que atualizar quatro lugares diferentes. Isso também entra como anomalia de atualização, tá? Então, o problema com um layout tão simplista que nem esse é que na hora de você gravar,
você vai ter situações desse tipo que eu falei. Entendeu? E isso é trágico para um sistema que tá gravando toda hora. Entendeu? Que está gravando toda hora. Então, o que acontece, né? Esse layout simplista, ele é ótimo na hora da consulta, na hora da leitura. Pega lá a linha do João Sampaio. Eu pego a linha, já vem no acesso a uma linha, já vem tudo que eu tenho para saber do cara. Show de bola. É uma leitura uma recuperação de dados aí super eficiente. Com, né, pouquíssimo acesso ao disco, eu trago todo o dado que eu preciso. Mas do ponto de vista da gravação, ela é trágica, porque cria situações que a gente não tem solução elegante ali para resolver. Ok? Tá. Daí, ó, vamos voltar aqui. Como é que a gente resolve isso, né? Ó, vamos, vamos dar um negócio aqui para vocês, ó. Então, imagine que eu estou pensando que aqui o item, né? O que justifica ter uma linha é o funcionário, ok? É o funcionário, tá certo? Então, repare o seguinte, ó. É, a chave aqui, você pode considerar como chave sendo ou o número de matrícula. Por quê? Porque não vai ter dois funcionários com o mesmo número de matrícula. Ok? O número de matrícula, então, ele é uma chave, que a gente chama teoria de normalização. Tá? Aqui nesse caso, até o nome poderia ser, mas aí você não tem a garantia de que o nome é único. O cara vem com o nome lá da rua, e de repente vai vir um segundo João Sampaio, uma segunda Ana Silveira, de repente. Então, você não tem a garantia aqui, de nenhum outro aqui, né? Então vamos imaginar que é o número de matrícula. O número de matrícula, então, ele fala quem é o funcionário. Então, ó, o nome depende de quem é o funcionário, né? A data de admissão depende desse cara. É lógico que, sendo esse funcionário, o sexo dele é esse aqui. Então, ó, esses caras aqui, eles dependem totalmente de quem é o funcionário. Ó, é 10 de agosto de 93, porque é esse cara aqui. Esse cara foi contratado no dia 10. Essa informação depende disso, tá? Agora, ó, pega aqui, por exemplo, ó. É, 750 porque é esse funcionário? Não. É 750 porque é mecânico, e mecânico paga 750. Repare que esse salário aqui, ó, ele não depende diretamente de quem é o funcionário. É um pouco sutil, mas depende de quem é o cargo. Se o 1001 é mecânico, vai ser 750, mas se o 1001 for escriturário, vai ser 600. Então, repare que essa coluna aqui, ó, ela não depende, né? Ela não depende de quem é o funcionário. Ela depende de qual é o cargo, tá certo? Ela depende de qual é o cargo. Da mesma forma, por que o ramal do primeiro cara lá é 230? Porque ele é quem ele é? Não, é porque o setor dele é a oficina. Então, repare que o salário, do ponto de vista do projeto das tabelas, ele não é um dado sobre o funcionário diretamente. Ele é um dado, no meu modelo aqui, que acompanha o cargo. Entendeu? É lógico que você pode ter uma empresa que lá é diferente meio maluco, vamos combinar, e que nessa política lá é diferente e tal, mas aqui, ó, o salário acompanha o cargo, e o ramal ó, é um ramal por setor. Então, todo mundo que for administração, ó, repare, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, ó.
É tudo 228. Não é porque o cara é quem ele é ou o cargo dele, ó. É porque isso aqui tem a ver com o departamento. Entendeu? Então, o que a gente acaba fazendo é identificar isso. Numa tabela fica só aquilo que depende da chave, diretamente da chave, ok? Que tem uma dependência funcional, mas é uma dependência funcional da chave inteira. E a chave aqui é uma coluna só. Quando aqui, ó, o que acontece, ó? Eu posso escrever assim, ó, na teoria de banco, ó, de normalização, ó. Número de matrícula determina, por exemplo, o nome do funcionário, tá certo? Por quê? Conforme a matrícula vai ser o nome do funcionário. O número de matrícula, ele determina a data de admissão, porque a data de admissão é conforme o funcionário também, né? O número de matrícula, né? Ó, ele determina o gênero. Por quê? Porque é o funcionário tal que o sexo é esse. Se fosse outro funcionário, o sexo podia ser outro, né? E o número de matrícula, ó, ele determina o cargo. Vou pôr aqui o código do cargo, vai. Pronto. Mas poderia ser o nome também. Agora, ó, se eu for continuar essa listinha, ó, tá? Em algum momento eu vou escrever isso aqui, ó. O número de matrícula, ele determina o, o, o salário, por exemplo, tá? Mas antes, em algum lugar, eu já percebi que eu já tinha escrito lá que, ó, imagine que o código do cargo, ele determina o salário. Hum. Agora, daí, olha o que nós temos aqui, ó. Vamos pegar isso aqui. Vamos escrever aqui para você ver. Ó. A chave. No lugar errado, né? Por isso. O número de matrícula, que é a chave do funcionário, determina o código do cargo. E o código do cargo determina o VR salário. Ok? Ó, é conforme o funcionário é o cargo. Sim, é verdade. Agora, o salário não depende diretamente desse, depende desse. Eu tenho uma dependência funcional transitória aí. Eu tenho uma transitividade. Isso não pode ter. Então, esse cara tem que estar na tabela onde isso aqui é a chave primária. É a chave, né? Podemos colocar. Então, ó, o que eu tenho que fazer, ó? Eu tenho que separar uma tabelinha, ó, onde, né? Esse cara aqui, né? Ó, vamos fazer aqui numa nova aqui, ó. Vou colar aqui, ó. Tá certo, ó? Só para você ver, ó. E para ficar fácil de enxergar, né, ó? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou botar por ordem de código, vai, ó. Ó. E aí eu tiro as repetições, ó. Tiro as repetições. Ok? Tá lá. Cada cargo aparece uma vez só. Tem lá o nome dele. Tem lá o salário dele. Ok? E aí, nesse caso, tá? Eu posso tirar daqui essas colunas. E aí, ó, eu venho aqui no João Sampaio, é C2, tá? Eu venho aqui, ó, C2 é mecânico, 750. Ó, se eu quiser alterar o salário de mecânico para 2.000, eu venho aqui e mudo. Mudei num lugar, tá valendo para todo mundo. Todo mundo que for C2 lá, na hora que cair aqui, vai encontrar esse 2.000. Entendeu? Se eu precisar colocar aqui um cargo que não tem ninguém ainda, ó, C6, né? Ó,
técnico, não sei do que, né? Segurança, né? E vai ganhar 5 pau, eu mudo aqui. Tá, mas tem C6 lá? Não, não precisa ter. A hora que tiver alguém funcionário, aparece a linha e eu ponho lá C6. Ok? Repare que com o ramal vai acontecer a mesma coisa, porque o ramal depende, ele depende diretamente do departamento, seja do código ou do nome, tanto faz. Conforme o departamento é ele. E agora, o departamento, cada funcionário tem o seu departamento, então o departamento aqui depende da matrícula, tá? Mas o ramal não depende da matrícula, depende de qual é o departamento que foi. Então, cai naquele mesmo caso, ó. Cai aqui, né? Eu tenho, ó, o número de matrícula. Cadê aqui? Número de matrícula, né? Ele determina o código, por exemplo, do departamento, e o código do departamento determina o ramal. Tá, então isso aqui é uma dependência, a dependência do ramal, né? Em relação ao departamento é direta e a dependência do ramal em relação ao número de matrícula é indireta, tá? Então o ramal não tem que estar na tabela onde o número de matrícula é a chave. O ramal tem que estar na tabela onde o código do departamento é a chave. Então daí o que que a gente faz, né? A gente vai pegar isso daqui, né? Vai pegar daqui, vai colocar em algum lugar aqui, sei lá, né? Ó, aqui, ficou, ficou ruim aqui do jeito que eu fiz, né? Vou pôr aqui para baixo para poder apagar as linhas, né? Ó, aí, o que que eu vou fazer aqui, né? Eu vou tirar as duplicatas, né? Porque aí aqui cada departamento aparece uma vez só, né? Ó. Então, ó, tirei as duplicatas, tá certo? Ó. D1, D2, D3. Aí eu venho aqui, né, ó, e tiro fora esses caras aqui. Por quê? Porque eu já tenho lá na outra tabela. E aí, se por acaso, ó, eu vou apagar a Ana Silveira, vai sair essa linha daqui, ó. Mas o cargo C5, ó, continua aqui. Eu não perdi. Se eu apagar a Ruth de Souza, ó, vai sumir a linha, mas o cargo C1 continua aqui, né? E o departamento D3 continua aqui. Não teve perda de informação. Ah, agora eu tenho cargo compliance, tá? O departamento, tá? D4 compliance, tal coisa. Então, repare, fazendo isso, né? Essa decomposição, eu é, eu aumento a quantidade de tabelas, né? Eu vou cair num esquema assim, ó. Tá vendo? Vou cair num esquema assim, tá? Então, ó, se a gente for fazer um comparativo, né, ó, entre isso aqui, ó, vou voltar isso aqui no que tinha, inferno. Ó, aqui, né, ó, no que tinha antes aqui, ó, tá? Ó, se eu fizer um comparativo entre esse cara e esse aqui, ó, esse esquema, ele é mais simples, ele é menos complexo, ele tem menos elementos envolvidos. Enquanto que esse aqui, ó, ele é mais complexo, porque ele tem mais elementos, no caso, objetos de banco de dados. Quanto mais objetos, mais complexo é a coisa. Tá certo? Fala, Isabel. Isso torna também mais fácil. Ele fica complexo, mas também na hora que você procurar algum dado, você não fica dependente um do outro, você tem melhor estrutura. Isso, então. Então, mas você concorda que ele é mais complexo, considerando que ele tem mais objetos? Fica mais complexo. Mas agora, entenda que não é de graça. A gente chegou nesse arranjo aqui, que ele, mas é mais complexo, mas ele me resolve um problema importante que eu tenho. Aqui eu, não, aqui eu consigo eliminar anomalias de atualização. Então, esse é a questão da normalização, ok?
a normalização é esse processo que eu fiz. Você vai decompondo aquela estrutura unitária que você tinha em partes conceitualmente independentes uma da outra. Com isso, então, você aumenta a complexidade, mas você garante que vai ter certas vantagens ali, e nesse nosso caso aqui, na hora de atualizar. Repare que se a gente não tivesse a preocupação de ter que o sistema nosso tivesse que estar atualizando toda hora, a gente não estava pensando em normalização. A gente pensa em normalização por quê? Porque toda hora tá atualizando, porque está acontecendo as coisas no mundo real e o sistema tá registrando aquilo. E esse registro envolve gravação, e a gravação, se eu não tomar cuidado, né, eu vou ter um monte de anomalia de atualização lá que vai inviabilizar. Então, a gente normaliza por causa disso, tá certo? Tá, e agora, professor, mas agora eu preciso combinar as coisas, né? Eu preciso da matrícula, do nome e do salário, por exemplo. Bom, a matrícula está aqui, né? Mas o salário está aqui. Então, daí você tem que fazer a junção, né? Que é aquela operação onde o gerenciador combina linhas de tabelas diferentes. Junção, então, é uma operação relacional, né? Para você fazer essa recomposição que você precisou decompor para resolver os problemas de atualização, mas na hora de reconstruir a informação, né, total, você precisa combinar, você precisa amarrar. E aí é a tal da junção. A junção é uma operação que ela é computacionalmente complexa em termos de desempenho, em termos de quantidade de trabalho. Ela é uma operação pesada. Ok? Agora, o fato é, se você projeta bonitinho, e cuida de índices, bons índices, de tipo de dado, de acordo, etc., vai que vai, cara. Por quê? Porque os gerenciadores têm um cuidado muito grande com os algoritmos de elaboração de junção. Então, embora seja uma operação computacionalmente muito mais pesada que uma projeção, que uma seleção, por exemplo, que também são operações relacionais, mas os algoritmos têm, e não é um algoritmo de junção, tem vários. Então você manda um select lá de junção, e o banco está bem criado, e o gerenciador não aquele que você pegou da sarjeta lá, porra, ele tem um otimizador lá que ele gera um plano de execução que vai levar em conta tamanho, o volume de dados, um monte de informação, ele vai gerar um plano de execução que vai dar jogo, ok? Mas o que eu preciso que você pense é isso. Por que que a gente normaliza? Então, ó, aqui, vamos, vamos retomar aqui, ó, né? Então, aqui o que que a gente faz, né? A gente um critério importante, ó. Oh, meu Deus. Ok? Você ter, né? Bases, né? Normalizadas do transacional. Tá? Por quê? Por causa, né? Por causa de você ter isso aqui importante. E você não quer, né? Que isso aqui aconteça. Então, daí, o que que você vai fazer? Primeira forma normal, tirar agrupamentos repetitivos dentro da linha, da tupla. Tá, segunda forma normal, tirar item que só depende de uma parte da chave, quando a chave é composta. Terceira forma normal, pegar um item, que nem aconteceu com o ramal e com o salário, tirar também os itens que dependem de um outro campo que não é chave, né? Entendeu? É isso aí. O normal de Boyce Code, que na verdade reescreve a segunda e a terceira. É essa a ideia. Tá? E isso daí, cara, não é fora de moda, não é cringe, não é nada. Isso aí é uma técnica mesmo, tá? Não serve só para banco de dados, serve para você estruturar conhecimento também. Eu posso usar a normalização para eu deduzir, né, entidades presentes no contexto, a partir do processo de inferência. Eu posso tranquilamente aplicar, entendeu? Mas é lógico, o caso clássico é banco de dados, né? Veio lá do modelo relacional, né? Mas é uma ideia importante. E ela faz sentido nesse contexto que eu estou falando aqui. Agora, ó, aqui, veja,
leitura, né? A aplicação que você tem aqui, né? Desse cara, né? Lembra lá, aquele negócio, né, de planejamento, né? E controle, mas o controle no sentido de feedback agora. Atingir uma meta ou não, né? Estamos bem ou estamos mal. Aqui não, aqui esse controle aqui, ó, é regra de negócio, né? Aplicar regra de negócio. Então, aqui é um sentido de uma validação, certo? Aqui não, aqui no sentido de feedback. Ele te previu vender 30 mil, vendemos quanto? Entendeu? É nesse caso. Então, aqui é basicamente leitura, né? Ó, aqui é leitura. E aqui, cadê a caneta? Poxa, some o cursor. Aqui é leitura, tá? Gravação aqui, se existir, é residual. A gravação, na verdade, ela acontece aqui, ó, na hora. Nesse caso aqui, nós estamos falando da Tower House, aqui é uma das possibilidades, né? A gravação ela acontece em lote, né? Então não é picadinho e tal. Então, a hora que está atualizado da Tower House, ele é basicamente usado para leitura. Então, daí para nós, a gente gosta daquela primeiro layout lá, que a hora que você lê o dado já vem tudo. Não tem que fazer junção, não tem que fazer nada. Ali a gente gosta, aqui, desse lado aqui. Por quê? Porque que hora que a normalização é bonitinha, simpatiquinha, é legalzinha, é na hora de gravar. Aí esse cara aqui não grava. Que hora que a normalização é chata, né? É na hora de buscar o dado. Por quê? Porque me dá um trabalho para combinar o item de dado com o relacionamento que ele tem. Agora, esse cara aqui, ó, entenda, ele nunca vai ver a normalização na hora que a normalização é boa. Por quê? Porque ele não grava. E ele sempre vai ver a normalização na hora ruim dela, que é na hora, porque ele lê toda hora, ele tem que estar juntando. Então, aqui, você normalizar não é bom. Entendeu? Entenda que tem a ver com esse padrão aqui, ó. O que faz esse cara, né? Então, que tipo de operações geralmente ele demanda? Ó, essas duas aqui. E que faz esse cara e que tipo de operação demanda? Só dessas daqui. Então, você normalizar aqui ajuda muito. E o custo que você paga na hora de ter que fazer a junção do dado para entregar, é totalmente compensado pelas facilidades que você tem ali com relação às atualizações. A normalização ali se paga com sobras. Agora aqui não, entendeu? Então, tipicamente, né, aqui a gente não tem esse cuidado, esse zelo, né, com a normalização aqui. Por quê? Porque a normalização é errada, né? Não, mas ela não ajuda aqui, ok? Ela não ajuda ali. Ela é um remédio para uma certa doença que eu encontro aqui, que tem a ver com a gravação, mas aqui ela é um remédio para uma doença que não existe, então é melhor não tomar remédio. Você concorda comigo? Ou você prefere tomar remédio? Deixa eu entender, vou tomar mesmo assim. É assim que funciona, né? Então, para cada doença, o seu remédio. Tá certo? Então, quando eu, né, vou projetar uma base para, de repente, para aqueles cadastros que vocês estão fazendo lá no projeto integrador, aquelas coisas todas lá, e lá geralmente, então, é atualização, é transacional, é registro e controle do que aconteceu lá na entidade, não sei, na empresa, não sei o quê, eu vou pensar com essa cabeça disso aqui. Aí a hora que eu estou lidando lá com uma outra coisa que é mais analítica, que é mais, entendeu? Um dashboard que vai fazer não sei o quê, que vai concentrar lá, eu vou pensar com uma outra filosofia, com um outro olhar, com uma outra cabeça mesmo, olhando para aquela característica de uso, etc.
Então, isso você tem que ter, tá? Esse discernimento, é isso que chama, ok? Então, a gente não é autorizado, se a gente é profissional da área de computação, a gente não está autorizado a gostar ou não gostar de normalização. A gente não tem esse direito. A gente está obrigado a conhecer e saber quando usar, ok? Puta, pra normalizar é um saco. É, faz parte da vida, né, cara? É do ofício. A gente faz coisa que a gente não é. Então tem essa necessidade. Então, quando precisa, você usa. Quando não precisa, você não usa, né? Então, repare, não é. A base normalizada ela não é exatamente uma alternativa à base normalizada nos contextos que nós estamos trabalhando, né? Você até pode normalizar para cá, mas você vai estar pagando um preço alto sem ter o benefício correspondente. Você pode até não normalizar para o lado de cá, da transacional. Tá, mas daí você vai estar pagando um preço altíssimo com as anomalias da atualização. Então não compensa mesmo. Não é uma questão de preferência, é uma questão de diagnóstico, né? Então é isso, ok? Deixa eu ver aqui se alguém falou alguma coisa, né? Porque eu venho para cá. Chat. Vamos ver chat aqui se tem alguma coisa. Olha, 21 pessoas. Boa tarde, Felipe. Pessoal da Ágil, eu tenho reunião agora, 3 da tarde, tá? Os caras lá querem fazer uma reunião comigo da Ágil lá para definir cronograma, tá? Foi na terça-feira. Na terça-feira, né? Pô. Acho que foi na terça. Ou foi segunda, finalzinho da tarde que mandaram para mim, depois que tinha ido já a aula. Agora, 3 da tarde, vai ter uma reunião aqui pelo Teams, acho, eles que marcaram, para definir cronograma, tá? Então amanhã terei novidades, ok? Ah, nossa, Gabriel Fonseca de Lemos está na aula. Tá vida, hein? Queria mandar um coraçãozinho para ele, mas não vou, porque eu não consigo. Muito bem. Então, ó, tem isso aí, tá? Isso aí é importantíssimo. O olhar, né, para o banco analítico, ele necessariamente vai ser é, é, próprio. Não é porque o transacional isso aqui vale, que naturalmente ele vai valer lá. Não é porque isso aqui é usado no analítico que isso aqui é bom lá no transacional. Não. Então, são doenças, são dores diferentes. Ok? Então, guarde isso. Guarde isso. Ok? Isso aí é a vida. Ok? É, hoje em dia o pessoal usa uma tecnologia, uma solução, uma ferramenta, usa sem pensar por que está usando. Isso aí, nossa, cara, isso aí é um perigo, 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 perigo. Ok? Muito bem. Então, ó, aí nós vamos ter uma questão, então, importante no nosso caso aqui, que tem a ver justamente, então, com essa parte aqui, tá? Ah, os bancos, né, transacionais, os bancos analíticos, eles, no começo, né, eles eram meio, assim, caoticamente tratados, né? Estamos falando ali dos anos 70, anos 80, né? Assim, uma coisa mais é, meio casuística tal, né? E aí a primeira grande, né? A primeira grande era, né? O primeiro grande estágio de bancos analíticos foram os data warehouses, né? Ou os datamarts, né? Também que eram que eram propostos, tá certo? Basicamente, né, um data warehouse seria um banco de dados analítico estruturado de vários temas, ok? E um data mart seria um banco analítico desses com um tema específico, tá? Na origem era isso, tá?
Então, um data mart seria um data warehousinho, né? Ele seria uma coisa mais específica de um tema. Então, o data warehouse da empresa tem questões de venda, de financeiro, de produção, etc. Tem dados analíticos de tudo isso. E eu tenho o data mart de vendas, eu tenho o data mart de clientes, entendeu? Ele seria uma coisa mais temática mesmo. Ia ter uma estrutura parecida, então, filosofia de projeto parecida, mas o data mart, ele seria temático, né? Ele teria um escopo mais limitado, enquanto que o data warehouse seria uma coisa toda, tá? Então, essa abordagem, ela é basicamente a predominante nos anos 90, década de 90, começo dos anos 2000, né? Ela é basicamente isso, né? E ela vai usar tecnologias da época, muita coisa em banco relacional, né? Mesmo, né? Lógico, depois foi aparecendo os produtos, tá certo? E depois, né? À medida que foi o negócio da internet, a geração de dados explodiu, dados também em tempo real, dados não estruturados, etc., né? E também os problemas que a gente via com os data warehouses, né? Aí foram aparecendo outras abordagens, ok? Conforme o caso, vamos falar de 5 abordagens, conforme o caso, vamos falar de outras, tá? Então, nesse primeiro momento, né? E até para a prova mesmo, eu vou fechar nessa primeira fase aí, nessa primeira era, que seriam data warehouses, tá certo? É bom você dominar, né? Você ter essa ideia. Tudo que foi feito ali depois é em complemento ou em alternativa ao data warehouse. Então é bom você ter ele como o modelo simples que vai servir de contraponto às outras abordagens aí que você tem, Big Table, tem um monte de coisa aí, Data Lake, entendeu? Mesh, um monte de coisa, tá? Então eu vou falar um pouquinho, né? Eu vou me ater um pouquinho nessa primeira fase, assim. Ela faz sentido para nós aqui, né? Tem muita coisa para falar das outras, né? E eu não quero carregar muito para a prova, né? Então, é um fundamento mesmo, tá certo? Beleza. Então, ó, o, o, a ideia, a ideia do banco, desse banco analítico, ela, é, ela vai, ele vai permitir que você faça análises, né? Analítico, né? Análise. Então você fuce os dados ali, tenta ter um insight, tenta encontrar, né? Alguma justificativa de negócio, ou algum indício de oportunidade, alguma coisa assim, certo? Ah, e aí é aquela história, né? Você analisa o quê? Né? Você analisa fatos. O fato, então, lembra, não sei se foi ano passado, anterior, né? Acho que foi anterior, não semana passada, é fato, o que que é? É alguma coisa de interesse, né, do negócio. É aquilo que você quantifica, é aquilo que você totaliza, né? Então, esse modelo, ele vai ter, então, em geral, ó, uma tabela de fatos, falando do Data Warehouse e Data Mart, ok? Tá? E essa tabela, é, ela vai ser algo assim, ela vai ter muitos registros. Tipicamente tem muitos registros, tá? Vamos imaginar aquele exemplo que eu dei, ó. Então aqui, por exemplo, poderia ser aluguéis, entendeu? E aí ela vai estar ligada com outras tabelas que vão ter complementos sobre aquele fato, que são as tabelas que a gente chama de dimensão, ok? Então, eu posso ter várias dimensões, ok? A dimensão é um ângulo, né, a respeito daquele fato. E a ideia é que sejam ângulos independentes, né? Essa dimensão, ó, ela tem a ver com o fato, mas ela é, de alguma forma, independente dessa dimensão que também tem a ver com o fato, né? Existe uma certa
ortogonalidade ali, tá? Então, por exemplo, ó, vamos imaginar, eu acho que eu cheguei a falar com vocês brincando na aula passada, vamos imaginar que eu tenho aqui uma coisa mais simples, eu tenho na minha tabela de fatos, eu tenho medições meteorológicas. Na aula passada eu tinha lá temperatura, chuva e mais alguma coisa, né? Ok? Então, ó, aqui só tem chuva, temperatura, umidade do ar, ponto de orvalho, não sei o quê, né? Tal. E aí, aqui, uma dimensão é o onde. Eita, tá ruim aqui, hein? Onde. Que é em qual estação meteorológica foi medido, né? Então, que diz aonde aquilo foi medido. No dado que eu mostrei para o senhor ano passado, na aula passada, era tudo na mesma estação, né? Mas de onde eu tirei aquilo, você tem, acho que talvez centenas de estações ali. Então, eu tenho uma medida aqui, eu preciso saber aonde que ela foi tomada. Então, aqui, ó, eu tenho uma tabela de dimensão que fala, que detalha as estações meteorológicas que coletaram aqueles dados. Então, aqui vai estar falando as medidas e uma chave falando qual é a estação correspondente aqui. Então, isso aqui é a tabela de fato, aqui é a tabela de dimensão. E eu posso ter também, né, uma outra falando quando, né? Que detalha a data, né? E aí, né? Data, hora, né? Sei lá. Tá certo? Que é outra dimensão. Repare, o local, né? Data medida e local, é uma combinação, medida e quando é outra, né? Eu posso ter para o mesmo local vários quandos, para o mesmo quandos vários locais, então tem uma independência aí. Então aqui é a tabela de fato, aqui é uma tabela de dimensão, aqui é outra tabela de dimensão. Tá certo? Então daí que vem, muitas vezes o nome, né? Banco de dados multidimensional, né? Banco de dados multidimensional por causa disso, tá? É um arranjo, né, em que você estrutura, né, dados em torno de organizar dados em termos de tabelas e de fato e de dimensão, ok? Aí, ó, esse carinha que eu subi lá, né? Ó, olha aqui, ó, conceitualmente, ó, esse modelo a Data Warehouse, né, Data Mart, ó, ele seria isso, né? É um relacionamento, né, que não é nem binário, né? Ele pode ser de múltipla, de uma multiplicidade diferente. E aí aqui está, ó, quanto que eu medi de temperatura. Aqui está, por exemplo, região, estação. Aqui tem quando, sei lá, aqui tem uma outra coisa qualquer. E aqui está falando, que medida foi, entendeu? Então, ou, né, vamos pegar o exemplo melhor aqui, ó, né, ó, fica uma coisa assim, né? Você tem a tabela de fatos, né, que com as medidas, repare que fato 1, fato 2 são as medidas, por exemplo, temperatura, precipitação, umidade do ar, tal, né? E aí aqui os dados da dimensão de estação, né, meteorológica, aqui, sei lá, tempo. E aí aqui tem uma chave estrangeira para cada tabelinha de dimensão que ele está relacionado. Então, esse aqui é um modelo, um esquema, né, relacional, né, um esquema lógico relacional, né, simplificado para esse tipo de abordagem, tá? É claro que hoje em dia, né, isso depois de tanto tempo assim, você tem outras abordagens também, que eu falei, vão vir depois. Vamos pegar primeiro aquela de origem, né, até para você poder desenvolver uma linha de raciocínio, né, ó. Então, ó, esse aqui eu montei, falei da aula passada, né, da sumarizabilidade, né, você vê aqui, ó, isso aqui teve uma certa importância, hoje em dia tem coisa que já resolve isso aqui de outra maneira, né? E aí, ó, vou pegar aqui, ó,
Ó, o negócio de aluguel nosso lá. Lembra aquele primeiro exemplo, ó, tá? Então, imagina que eu fosse montar um banco analítico dessa primeira era, né, de sistemas, né, de informação analíticos, né, ó, um data warehouse e tal. Ó, eu teria uma tabela de fatos que seria a ver com os pagamentos, por exemplo, lembra? Era o aluguel, né? Quanto que eu recebi, né? Então, ó, quanto que eu esperava receber, quanto de fato eu recebi, daquele pagamento, quanto era referente à taxa de administração prevista, quanto que foi realmente pago, outros encargos, quanto que foi previsto, quanto foi pago. É tudo dinheiro, totalmente aditivo. Aí, ó, dimensões daquele pagamento, referente a qual inquilino, referente a imóvel de qual proprietário, referente a qual imóvel especificamente, referente a quando, ó, dia, mês e ano, né? E aqui é uma dimensão geográfica, ó, eu tenho uma hierarquia, inclusive, né? Então, ó, eu teria aqui uma tabela, ou no mínimo, para essa dimensão, uma tabela para isso aqui, tipicamente, né? Apesar que você pode acomodar isso de outra maneira, mas era clássico ter uma tabela de datas, né? De quandos, e aqui é outras dimensões, né? Entendeu? Então, é uma estrutura meio comum, tá? Então, vamos ver se na aula que vem eu consigo desdobrar esse assunto de uma maneira ilustrativa um pouquinho melhor, tá? De hoje, ó, o que eu preciso que você guarde é essa questão desse, ó, projeto de banco transacional, ele vai valorizar algumas coisas e não e evitar outras. O projeto para banco analítico ele vai naturalmente valorizar outras coisas. Eles têm que ter olhares diferentes em função do padrão de uso, das necessidades mesmo. E isso é importante, tá? E entender como que a normalização ajuda lá no transacional. Por quê? Porque daí se você entendeu bem lá, daí a hora que você olha para cá, você vai, mas eu não preciso mesmo daquilo lá aqui. Por quê? Porque é aquelas situações que acontecem lá, não tem como acontecer aqui, porque aquilo você não vai atualizando do jeito que você atualiza lá. Então, eu não ganho nada de normalizar. Entenda que a gente não está desmerecendo ou exagerando o valor da normalização. A gente está reconhecendo o valor dela. Aqui, importante, aqui já eu não tenho necessidade. É isso, tá bom? Então, isso é importante você guardar, tá? Porque isso aí você não encontra muita gente falando, né? E isso é importante. Tá? Eu percebo assim muito assim no contato com vocês, com os outros alunos, né? É uma certa é, cegueira, né? Com relação a algumas questões assim que são importantes, tá? Então, vocês não são cegos, né? Então, faz parte aí da minha obrigação dar ajudar a dar essa luz aí para vocês, tá bom? Então, isso aí é importante, ok? Muito bem, 14h32, né? Eu salvei isso aqui. Salvar de novo, né? Mexi tanto, né? Não sei se aconteceu, tá? Muito bem. Vamos fazer aqui aquela chamadinha, né? Chamada. Ah, baixar a lista aqui. Muito bem. Ó, Gabriel com presença hoje, hein, Gabriel? Porra, meu, nossa senhora, hein? Tô orgulhoso. Então tá. Beleza. Deixa eu ver. Tava com saudade. Eu tava. Ah, mas agora eu vou dar um coraçãozinho pro cara. Olha só. Hã? Então, eu. Amanhã, então, a gente vai. Eu vou conversar aí com alguns grupos, né? Eu tenho novidades, assim, de datas e algumas coisas, né? Que eu consegui agendar. E disso aqui, eu vou parar de gravar, né? E a hora que a gente tiver a gravação disponível, eu coloco lá no Teams, eu coloco lá no YouTube, tá? Todas as gravações estão lá, né? Todas as aulas que eu dei estão lá, né? Eu dei uma atrapalhada lá, porque teve aquela reposição, né? De sábado lá, a numeração mudou um pouquinho, mas no fim eu consegui dar uma acertada mais ou menos, né? Então é isso, tá? É,
O material disso aqui está, né, lá na bibliografia, né, naquela pastinha de bibliografia. Vale a pena dar uma olhadinha, tá? Semana que vem eu vou tentar dar uma ilustrada melhor nessa questão do banco multidimensional, né? Tabela de fatos, dimensão, daí tem nomes, né? Tem Star Join esquema, tem Snowflake esquema, tal, que é dessa época mesmo. E daí a gente já pode começar a falar em termos de agendar a prova e de conteúdo que vai cair, tá bom? Então, eu vou encerrar aqui agora. Abração.